Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, né, ao Arquitetando Orçamentos. Aqui a gente fala sobre orçamento de obras. Meu nome é Marielle Dombrowski. Então, o tema de hoje é como estimar de forma mais precisa. Então, o que eu vou estar abordando aqui para vocês são itens fundamentais para você ter um orçamento mais assertivo. E o que eu vou estar passando aqui para vocês, vocês podem aplicar tanto em orçamento, desde o mais completo até o mais básico. Então, vocês podem aplicar em qualquer tipo de orçamento para você deixar aí o teu orçamento mais assertivo. Então, são itens aí que servem para você fazer uma avaliação mais criteriosa em cima disso, certo? Então, são dicas simples, são dicas práticas e que muitas vezes acabam passando despercebido, ou por falta de experiência de quem está orçando, ou também na correria do dia a dia que acaba existindo ali, né, referente a fazer orçamentos. Eu entendo muito bem como que é essa correria. Então, esses itens, eles precisam de muita atenção, esses itens que eu vou estar passando aqui para vocês, na hora de fechar um orçamento. Então, assim, quando eu iniciei em orçamento de obras, eu verifiquei, assim, que se eu for pensar lá atrás, no início, quando eu era mais nova, eu acabava fazendo o orçamento totalmente errado. Como que eu fazia o orçamento? O orçamento, eu levantava, fazia todos os levantamentos que precisavam ser feitos. Então, eu fazia os levantamentos, mas quando eu fazia esses levantamentos, eu jogava no sistema, né, de orçamento, no sistema ERP, na época eu trabalhava, e lá já tinha, por exemplo, algumas composições base. Então, já tinha, por exemplo, composição ali da mão de obra, onde tinha, por exemplo, a mão de obra, por exemplo, às vezes está por hora homem, enfim. Então, eu puxava aquelas composições, lançava as quantidades, e o orçamento, ele também acabava puxando algumas cotações, as últimas que foram utilizadas pelo sistema, né? As últimas que foram compradas. Então, eu fazia o orçamento dessa forma, eu aplicava o BDI em cima, e hoje eu vejo que, na verdade, não é isso. Não é isso fazer orçamento. Vocês sabiam disso? Não é isso. Então, eu vou estar passando aqui para vocês esses pontos que devemos estar prestando atenção na hora de fechar um orçamento para você não cometer esses erros que eu cometi lá atrás. Então, se fosse para voltar no tempo, eu gostaria muito de ouvir alguém falando essas coisas para mim que eu estou falando aqui hoje. Então, naquela época, se eu ouvisse alguém falando, eu com certeza teria errado muito menos, né? Então, assim, devemos prestar atenção nos itens que são próprios da tua obra, né? Que são específicos da tua obra. Então, e o que é, né, uma coisa bem específica de cada obra? O que vocês poderiam falar que é uma coisa específica de cada obra aqui? Vamos ver se vocês acertam. Então, na verdade, assim, o solo, a base, né, o alicerce, ele é muito específico de cada obra. Então, por exemplo, é uma coisa que você tem que analisar à parte. Não é uma coisa, por exemplo, que você vai considerar como iguais às outras obras, por exemplo. É uma coisa que você tem que considerar, assim, específico, uma cotação específica para a tua obra. Você tem que analisar isso no teu projeto. E porque assim, o restante, na verdade, é padrão, né? Se você for ver o restante que está em cima ali, por exemplo, da fundação, a alvenaria, o reboco, a cobertura, é um padrão entre as obras. Então a gente tem que se preocupar o que não é um padrão, certo? Então, o que eu acho super importante na hora de você fazer um orçamento é você ter a sondagem do solo. É você ter a sondagem do solo, porque faz total diferença. Então, por exemplo, assim, teve um caso que eu acabei perguntando, acompanhando de uma obra, onde que eles compraram um terreno, e eles compraram um terreno pelo valor muito bom, e quando eles foram fazer, então, mexer no terreno, começar a fazer a terraplanagem,
Então, a construtora começou a mexer, enfim. E o que verificou-se? Que quando eles começaram a fazer a terraplanagem, eles acabaram encontrando muitas rochas. Acabaram encontrando muitas rochas nesse terreno e era uma coisa que eles nem sabiam. E quando eu vi esse caso, eu perguntei assim, nossa, mas e a sondagem do terreno? E daí eles acabaram falando, não, na verdade, não foi feita a sondagem do terreno. E daí o que acontece? Você acaba tendo um custo muito alto, digamos, para perfurar essas rochas. Se tu for tirá-las dali, por exemplo, fazer terraplanagem, você vai ter que perfurar, então vai o tempo. É um maquinário específico para triturar aquelas rochas, tirar essas rochas do local e, enfim, depositar no lugar mais adequado. Então, é um custo a mais que você tem aí e também, consequentemente, acaba até interferindo no planejamento da sua obra, né? Porque vai acabar atrasando a sua obra referente a isso, que é um serviço que ninguém sabia, não foi estimado, não foi orçado, planejamento também não sabia, então acabou acontecendo isso. Então, só para vocês verem que realmente, digamos, é muito importante mesmo ter a sondagem no solo na hora que você for fazer um orçamento, que você tem que fazer essa avaliação, certo? Outra coisa também que é muito específico de cada obra é quando você vai visitar o local da obra. É muito importante que você visite o local da obra, por diversos motivos, né? Mas o que eu queria estar comentando com vocês aqui, que são coisas que você não tem como estimar ou orçar vendo projetos, por exemplo. Então, vou citar aqui o exemplo para vocês, de instalação provisória, que é o seguinte: dependendo de como está o solo em obra, se teve muita chuva, se o solo é ruim, às vezes nem os caminhões conseguem transitar ali, né, pela obra. Então, o que você tem que acabar considerando? Você tem que considerar algumas cargas de saibro para estar nas instalações provisórias, né? Considerar nas instalações provisórias, para que então os caminhões consigam transitar ali pela obra. Então, são coisas que você não consegue ver num projeto e falar assim, não, aqui eu vou ter que considerar tantos caminhões de saibro. Então, saibro é uma coisa muito difícil de você estimar, né? Porque é um valor que você acaba um pouco imensurável, porque você pode até calcular uma quantia, mas se começar a chover mais, dependendo de como o solo for, tu vai precisar de mais uma quantia. Então, é um pouco complicado de orçar e estimar, mas esse saibro você pode considerar como uma verba no orçamento. Então, você pelo menos vai estar um pouco mais assertivo, pelo menos você vai considerar um valor para aquilo no teu orçamento, né? Outra coisa de instalações provisórias que é legal quando você vai visitar uma obra é você verificar se realmente, por exemplo, tem um esgoto ou você vai ter que fazer uma fossa séptica, ou se, por exemplo, tem energia, ou se você vai ter que instalar um gerador por alguns meses até chegar energia nesse local. Então, são coisas que são custos que você tem que acabar considerando ali já na visita ao local, que você acaba percebendo. E outra coisa também que às vezes as pessoas acabam esquecendo de colocar no orçamento é o seguinte, porque às vezes tu acaba considerando a mobilização do canteiro de obras, mas você não acaba considerando, por exemplo, a desmobilização. Então, às vezes, tu acaba considerando lá que vai instalar todos os barracões, que vai fazer tudo o que precisa, vai instalar o tapume, mas e daí a verba para retirar isso, né? Para demolir isso para a entrega da obra. Então, também tem que ter essa verba de desmobilização que eu gostaria de estar comentando aqui com vocês. Outra coisa também que eu gostaria de estar falando com vocês é a questão dos arrimos, que já aconteceu comigo isso, que é o seguinte, acontece que alguns projetos arquitetônicos, às vezes, vêm com algumas falhas. Então, o projeto arquitetônico, por exemplo, às vezes não acaba considerando as cotas das vizinhanças. Eu já peguei projetos arquitetônicos assim, que não considera a cota da divisa da vizinhança. E se você olhar apenas no projeto, se você não vê nada marcado, às vezes pode passar despercebido e você não considerar, por exemplo, alguma contenção que tenha. Então, por isso que é sempre bom você
ir no canteiro de obras, fazer a visita no local para realmente verificar se realmente não vai, por exemplo, alguma contenção. Imagina tu chegar lá, você olhar para a tua vizinhança e ter um tremendo desnível que você vai ter que considerar ali um muro de contenção que você, às vezes, olhando no projeto arquitetônico, por alguma falha, você não percebeu aquilo. E contenção, como a gente sabe, é um custo muito alto por metro quadrado. Então, isso também seria aí uma dica, né, para vocês sempre visualizarem, sempre tentarem entender, ir no canteiro, verificar todas essas questões que eu passei aqui para vocês. Então, como eu falei aqui, isso daqui é muito específico de cada obra, então não tem como você simplesmente pegar e considerar uma composição aleatória, às vezes padrão para todas as obras, porque isso vai mudando de obra para obra, certo? Outra coisa que acaba falhando assim em alguns orçamentos que eu percebo é também essa questão de estudo planealtimétrico. Por que o estudo planealtimétrico? Já que a gente comentou de muro de arrimo aqui, né? O que acontece? Quando o terreno tem muita declividade, ele acaba tendo um custo maior, né, para você mexer com aquele terreno. Isso você tanto vai gastar ou com terraplanagem, ou com contenção, ou também mesclado. Você pode gastar tanto com terraplanagem e contenção. Então, são custos aí que, quanto maior os desníveis entre os terrenos, você também vai ter um custo maior referente a isso. Então, só para fugir um pouquinho desse assunto, mas eu acho importante falar aqui para vocês, é que isso é uma coisa que vocês têm que observar antes mesmo da compra de um terreno. Então, por exemplo, é uma coisa que já tem que ser analisada já na viabilidade. Isso já tem que ser analisado na viabilidade, pois pode ser que você esteja fazendo um mau negócio. Então, por exemplo, às vezes tu tem dois terrenos, um que é mais barato e o outro que é mais caro. E você opta pelo mais barato. Mas quando você pega o mais barato, você vê, por exemplo, que você tem que fazer muita contenção, que você vai ter que ter muita movimentação de terra. Às vezes esse terreno vai acabar até saindo mais caro do que aquele terreno anterior que estava mais caro, né? Que eu tinha comentado anteriormente. Então, isso é uma coisa aí para vocês também ficarem cientes. Mas, voltando a falar ali sobre o terreno, né? Então, assim, sobre terraplanagem, o que é muito específico da obra também? Porque a terraplanagem, ela, digamos assim, o custo dela, ela varia com a localização da tua obra. Isso porque, quando você for fazer a terraplanagem, ou você, por exemplo, vai ter que descartar alguma terra, né, da tua obra, ou você vai ter que pegar uma terra de algum lugar para aterrar o teu terreno. Então, dependendo de onde for tua obra, é uma cotação muito específica para a tua obra. Porque, por exemplo, quanto mais longe for, mais caro vai ser. Então, não é um preço que você considera, por exemplo, sempre terraplanagem eu vou considerar tantos reais por metro cúbico. Então, não é assim. Então, é muito específico da tua obra. Então, esses casos você tem que acabar orçando especificamente para a tua obra mesmo, tá? Então, eu acho isso muito importante estar comentando com vocês. Outra coisa também, para vocês acabarem orçando de maneira mais assertiva, seria você ter conhecimento ali sobre a empreitada. O que eu quero dizer com isso? Quando eu fazia orçamento lá atrás, como eu estava comentando ali no início, né? Algumas composições eu puxava e vinha homem-hora, por exemplo. E a gente sabe que muitas referências que a gente tem de TCPO, de SINAP, tá homem-hora mesmo na composição, e algumas pessoas acabam utilizando como referência. Só que o que acontece? Para você acabar orçando de uma maneira mais efetiva, você tem que considerar por produção, porque a maioria dos serviços, exceto alguns, né, que realmente às vezes é necessário pagar por hora, mas a maioria dos serviços você tem que acabar pagando por produção. É assim que a gente acaba utilizando em obra. A gente, por exemplo, paga alvenaria por metro quadrado. A gente não paga, por exemplo, hora de servente e de pedreiro. Então, a gente tem que também ter essa noção de você pegar e contabilizar realmente por produção.
Então, assim, os orçamentos, que eu digo por produção, o que seria o ideal? Vocês pegarem, vocês terem os empreiteiros, ter os contatos de empreiteiros de vocês, e vocês sentar com os caras e realmente ver quanto que ele iria cobrar, por exemplo, para fazer aquela obra. Então, quanto que é o teu preço de alvenaria para executar? Quanto que é o teu preço de reboco? Então, você realmente ter orçamentos que sejam exequíveis. Porque tem muito orçamento por aí que acaba não sendo exequível por essas questões, que às vezes uma simples mudança ali na vez de homem e hora por produção, que é como realmente é feito em obra, às vezes pode dar uma distorcida aí nos valores que realmente vão ser executados depois, certo? Sobre cotações, eu acho um assunto bem interessante falar, só que eu acho que eu vou fazer outra live ainda. E acho que provavelmente a gente vai fazer logo essa outra live sobre cotações. Carlos falou aqui, é bom ter essa comunicação com os empreiteiros, né? Sim, muito, porque realmente às vezes você acaba até utilizando, como eu falei ali, você puxa algum insumo no sistema que estava com algum preço já, né, que foi utilizado, e de repente você, por exemplo, não encontra mais empreiteiro que faz naquele valor. Então, é sempre bom você fazer uma cotação, porque às vezes acaba acontecendo, você não encontra mais empreiteiro que faz esse valor, então vai ter que aumentar. E se no orçamento estava um custo menor, já vai ser aí um estouro lá no final do orçamento, né? Outra coisa que eu acho muito importante na hora de você fazer, então, uma estimativa mais precisa, né, orçar de maneira mais precisa também, é ter pelo menos uma experiência mínima em obra. Precisa de uma experiência mínima, porque assim, você tem uma outra visibilidade de quando você, por exemplo, já trabalhou em obra e você vai orçar um projeto. Então, eu vou até citar um exemplo aqui para vocês, que, por exemplo, não tem um projeto forma para estrutura de concreto, certo? A gente não tem um projeto lá especificando certinho, assim, quanto que é a espessura da forma, ela é resinada, ela é plastificada, qual que é essa forma? Então, tem algumas coisas que você acaba, por exemplo, que não tem projeto, mas você sabe que tem que contemplar. Então, por exemplo, talvez uma pessoa inexperiente que fosse direto orçar um projeto e ela fosse orçar o projeto e visse ali a estrutura de concreto, ela ia considerar, por exemplo, forma para todos os pavimentos. Mas a gente sabe que em obra não é assim. O que acontece em obra? Em obra, se você tem, por exemplo, tanto a resinada como a plastificada, a chapa compensada, né? Você tem um número de reutilização daquela forma. Então, a gente sabe que, por exemplo, a gente tem que considerar um jogo de forma. Então, por exemplo, se eu tenho um pavimento, eu tenho um prédio de 10 pavimentos, e nesses 10 pavimentos são todos pavimentos tipo. Então, quantos jogos de forma que eu vou considerar para a laje? Vou considerar 10 jogos? Não. Então, eu posso considerar de 1 a 2 jogos ali, dependendo também da espessura da chapa, né? Então, por exemplo, se for mais resistente, 17 milímetros, por exemplo, então você acaba reutilizando mais vezes. Então, tem essa questão também que é muito importante ter um pouco essa visibilidade de quem já trabalhou em obra, assim, que você tem uma outra perspectiva quando você vai acabar orçando um projeto ou uma obra. Certo? Continuando aqui, eu deixei para falar, por último, a que eu acho mais importante, a coisa mais importante ali na hora de você fazer um orçamento mais preciso, que seria, então, a curva ABC. O que seria a curva ABC? A curva ABC é assim, 20% das atividades da obra representam 80% do custo total daquela obra. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente acaba, por exemplo, perdendo tempo com aqueles outros 80% das atividades
e que representam muito pouco custo no orçamento. É um volume muito grande para pouco custo. Então, assim, se você tiver, por exemplo, que entregar no orçamento, faça questão de analisar esses 20% de atividade, que, no caso, seria ali, representa os 80% do custo do orçamento da obra. Então, isso que eu estou passando aqui para vocês, na verdade, isso você pode aplicar em qualquer situação da vida. Então, por exemplo, assim, se você perde muito tempo, às vezes, com algumas atividades que não te dão muito resultado, então tem algo errado. Você tem que focar naquelas que te dão resultado. Então, provavelmente, você pode focar em 20% que vai te dar 80% dos resultados. Então, você tem que focar nesses 20%. Isso é igual no orçamento. A gente tem que focar onde está o volume maior, né? Para você ter uma estimativa mais correta. Então, assim, essa curva ABC, o sistema ERP, não sei se vocês trabalham aqui com Excel ou com o sistema ERP, mas, por exemplo, esses sistemas, eles já acabam calculando tudo automaticamente. Mas a curva ABC, vocês sabem calcular a curva ABC? Sabem ou não? Então, assim, a curva ABC, tu pode tanto separar ou pelas atividades, ou pelos materiais, ou pelos serviços, enfim, você pode separar de diversas tipologias, né? A curva ABC. E só para explicar, então, aqui para as pessoas que às vezes não conhecem a curva ABC, é o seguinte: quando você tem a curva ABC, então você acaba reorganizando todos os custos. Vamos supor que as atividades aqui, você já tem todas as atividades no orçamento, então você acaba reorganizando todos esses custos em ordem decrescente. Então, vamos supor que a atividade 1 era 50 mil, a atividade 2 já é 30 mil. Então, você vai organizar tudo de forma decrescente e depois que você reorganizar tudo, você acaba calculando, então, o valor acumulado. Então, por exemplo, na atividade 1, por exemplo, que era 50 mil, vai continuar 50 mil. Atividade 2, que era 30 mil, já o valor acumulado vai ser 80 mil, porque eu somei com o anterior. Então, a gente vai calculando os valores acumulados de todos os insumos, todas as atividades, enfim, de como você estiver fazendo essa curva ABC. Então, o que acontece? Você vai ter, então, esse valor acumulado, e se você pegar esse valor acumulado e dividir pelo total do orçamento, você vai ter um percentual, certo? Vocês estão acompanhando o raciocínio? Então, assim, você vai ter um percentual, e esse percentual, ele vai estar em ordem crescente. Então, por exemplo, assim, na linha 1 vai estar 40%, na linha 2, 60%, na linha 3, 63%. Então, vai acabar, digamos, esse percentual está em ordem crescente, e são esses insumos que você tem que analisar, essas atividades, né? Então, essas atividades principais, quando chegar ali perto dos 80%, que são as atividades que você tem que desprender um tempo maior, você tem que analisar mais criteriosamente. Então, vale a pena você verificar se os quantitativos dessas atividades estão corretos, vale a pena você verificar se os preços realmente estão corretos, porque eles vão representar o maior valor da obra, quase toda a sua totalidade, né? Vocês concordam? Então, assim, sobre a curva ABC, é meio complicado ficar falando por aqui sem compartilhar a tela, mas eu acho que eu vou fazer uma aula específica também de curva ABC, caso fique alguma dúvida. Mas eu queria passar essa ideia para vocês, que se vocês focarem nesses 80%, vocês vão estar já orçando de uma maneira muito mais efetiva mesmo. Então, fica essa dica aí para vocês, certo? Então, assim, estimar de forma precisa é muito mais do que olhar projeto. Estimar de forma precisa é muito mais do que um Excel, do que um sistema ERP,
do que você simplesmente puxar as composições, como eu fazia, como eu falei no início. É muito mais do que isso, né? Fazer um orçamento é você ter visibilidade de realmente tudo ali, como funciona, pensar em tudo que pode acontecer. Então, o orçamento é muito mais que isso. Assim como eu comentei com vocês, se vocês tratarem um orçamento, como eu falei com vocês, sobre esses aspectos de como estimar de forma mais precisa, não tem erro, entendeu? Vocês vão estar no caminho certo. Então, assim, isso que eu passei para vocês serve tanto para estimativa até de orçamento que está em cima apenas até de projeto arquitetônico. Então, vocês podem utilizar assim do mais básico até o completo mesmo. Vocês podem fazer essas análises que eu estou comentando aqui. Então, assim, em geral, são duas coisas, né? Avaliar o que é específico da tua obra e também a curva ABC. Não esqueçam, são esses dois itens super importantes que vocês têm que avaliar quando vão fazer um fechamento de orçamento para ver se realmente está tudo certinho. Sobre a curva ABC, eu até já peguei um erro em um dos meus orçamentos que eu não percebi que um coeficiente estava multiplicando por um número, e quando eu fui ver na curva ABC, eu vi lá aquela atividade extremamente com um valor gigantesco, e se eu não tivesse verificado a curva ABC, então, eu não teria visto esse erro no orçamento. Então, por isso que é muito importante fazer essa validação, tá? Então, assim, você fazendo, estimando de uma maneira mais assertiva, você ganha autoridade, você ganha reconhecimento e também você acaba, digamos, tendo mais lucro. Por que eu falo tendo mais lucro? Porque acontece o seguinte, porque se esses custos, eles, por exemplo, não foram observados anteriormente, quando você fez o orçamento, esse custo ele vai estar comendo do seu BDI. Então, por exemplo, assim, você vai estar arcando com aqueles custos. Então, se são custos, por exemplo, que você acaba negociando bem, né? Enfim, você está no orçamento, então, na verdade, você está ganhando em cima daquilo, entende? Então, eu já peguei muitos orçamentos que realmente não são verificadas essas coisas e são coisas simples, né? E que nem eu já falei, é dinheiro que está em jogo, né? Então, assim, é complicado. E eu tenho até um case de sucesso para passar para vocês, que é essa questão de aumento no lucro, que é o seguinte, teve uma obra nossa em que um dos serviços mais pesados, né, que está na curva ABC ali, seria a parte de revestimento, né, revestimento interno. Então, a gente sabe, por exemplo, que o revestimento interno, por exemplo, o reboco, ele tem um custo muito grande no orçamento, né, comparado com o custo total da obra. Então, ele tem um peso muito grande. E eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, antes de terminar a história, que seria o seguinte: se fosse para vocês economizarem em uma obra, o que vocês analisariam? O que vocês analisariam se fosse para economizar em uma obra? Então, assim, o que a gente acaba analisando é justamente a curva ABC, que são as atividades mais pesadas. Então, por exemplo, o que eu estava comentando ali da história é que no revestimento interno dessa obra a gente tinha um preço orçado para o serviço, né, de revestimento interno, e a obra conseguiu fazer uma negociação muito boa. Esse muito boa foi R$ 1 a menos do que estava no orçamento, mas como o orçamento ele era de uma obra muito grande, isso acabou gerando assim uma economia muito boa para o orçamento da obra, porque eles fecharam um valor abaixo e era dos pesos, né, do orçamento, um dos maiores pesos do orçamento estava ali também o revestimento interno. Então eles acabaram economizando bastante porque eles fecharam um valor abaixo do que estava no orçamento. Isso também acontece se você for ver ao contrário. Se você fechar um serviço com um valor mais alto do que está no orçamento,
Então, você também vai ter um custo a mais no teu orçamento lá no final da obra, no fechamento da obra. Então, também tem essa questão, certo? Ficou claro esse exemplo que eu dei para vocês? Mão de obra tem peso muito grande na obra, certo? Certo, mas depende da mão de obra. Que nem eu falei, você pode fazer, por exemplo, uma curva ABC somente de mão de obra, e você vai ver quais que são as mãos de obra que possuem um maior peso no orçamento. Então, por exemplo, pode ter mão de obra que não tem um peso muito grande. Vamos supor aqui, corrimão ou guarda-corpo. Às vezes tem pouca coisa na obra e vai ser o valor de serviço daquela mão de obra não vai ter um peso grande. Então, dá para fazer também a curva ABC somente da mão de obra ou somente dos materiais ou das atividades, né? Conforme eu estava falando aqui. Então, assim, aí vocês podem me perguntar, né? Mas, Marielle, eu não tenho, assim, tanta experiência para ver já tudo isso de cara na hora de fazer um orçamento. Então, assim, o que eu passo de dica para vocês é que vocês podem fazer um passo a passo do orçamento e você indo fazendo essas verificações. Por exemplo, se vocês criassem um checklist de todas as informações que eu passei aqui, já vai ajudar muito vocês, já vai ajudar muito mesmo. Então, assim, outra coisa, né, se você não tem experiência, que eu digo, é que sigam mentores daquela área. Então, por exemplo, tem mentores da área de execução, tem contas, perfis muito bons de profissionais que passam muito conhecimento. Então, assim, vai da tua dedicação, vai do teu esforço para você conseguir ter um entendimento e conseguir realizar da maneira mais efetiva possível, entende? Então, assim, quanto antes você fizer isso, quanto antes você plantar, antes vai ser a sua colheita, né? Então, assim, você estará evoluindo profissionalmente, às vezes você nem se dá conta disso, mas os reflexos, eles vão aparecendo. Vocês concordam? Então, assim, o que eu queria passar para vocês aqui é que não saiam por aí utilizando qualquer coisa, não saiam por aí simplesmente puxando composições e é aquele o orçamento, coloca um quantitativo ali, é aquele orçamento, porque não é assim, não cometam esse erro, certo? E o orçamento, ele é feito nos pequenos detalhes, então você não pode ter preguiça em fazer um orçamento, você realmente tem que avaliar tudo para não cometer um furo grande desses, certo? Então, resumindo, eu falei para vocês aqui prestarem atenção em cotações, em atividades que são específicas da tua obra, e também que eu acho muito importante a curva ABC. Resumindo, seriam essas duas coisas. Então, a gente comentou aqui, né, só para recapitular, então, que a gente falou de como a gente faz para estimar de forma mais precisa, né? A gente acabou falando sobre serviços de sondagem do terreno, a visita em campo, que é necessária, o estudo planealtimétrico, também, que é necessário, curva ABC, que é importantíssimo você avaliar, cotações com empreiteiros, para ver se realmente aquelas cotações estão condizentes, e também aquela experiência mínima em obra para você não cometer aí nenhum erro grande em orçamentos, certo? Quem me acompanha aqui sabe que eu estou passando algumas atividades no final de cada live, então eu estou passando essas atividades pelo Telegram e também estou passando aqui para vocês. Então, quem quiser, acessa meu Telegram, está no link ali na minha bio. E a atividade de hoje, então, o que seria? Justamente vocês pegarem um orçamento, fazer essa curva ABC, conforme eu comentei aqui, e verificar quais são os serviços que possuem o maior custo, né? Quais são os serviços mais altos, quais são os serviços mais caros do orçamento. Então, são nesses serviços que vocês podem focar também para buscar economia, são nesses serviços mais pesados. Porque a gente sabe também, por exemplo, que em um orçamento
Tem muitos fatores externos que vão acontecendo durante a execução ali da obra e acaba aparecendo diversos custos extras, às vezes que não foi contemplado, tem coisas que a gente não tem como prever, mas se você agir dessa forma, trabalhando em cima da curva ABC, são coisas que você vai acabar, por exemplo, tem a chance de economizar e então saber contornar ali o valor final da sua obra. Se tiverem alguma dúvida referente ao que eu falei, vocês podem estar me procurando, me mandando mensagem, que eu vou estar disponível aí para vocês para tirar as dúvidas de vocês. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima.